Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Veja que é uma imagem desproporcional, né? 27 metros de altura e 2 metros e meio de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, aí repete tudo, né? Prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Pai, nós mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, temos estudado, ó Deus, o livro do profeta Daniel, cada domingo, Senhor, e nós cremos que o Senhor tem falado conosco, Senhor, através da Tua Palavra, que mais uma vez o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos fortalecendo, nos renovando, nos levantando para Te servir melhor, Senhor. Fala comigo, fala com a Tua igreja nessa manhã, que o Teu Espírito Santo use a minha vida, Senhor, com unção, sabedoria, autoridade, mas também que os ouvidos e os corações se abram para a Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. O tema central do capítulo 3, está até escrito ali, é a fidelidade. A fidelidade do remanescente fiel em uma terra hostil. Por que a fidelidade do remanescente fiel? Porque foram muitos os jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Eles levaram os melhores, os mais sábios, os nobres, sem defeito algum, inteligentíssimos, para servirem lá na corte da Babilônia. Mas reparem que somente Daniel e os seus 3 amigos se negaram a comer a comida, as iguarias, os manjares do rei Nabucodonosor, que eram consagrados aos deuses da Babilônia. Somente Daniel e os seus 3 amigos se negaram a fazer isso. Isso deixa claro que os outros nobres, os outros jovens de Judá, que também pertenciam ao povo de Deus, se renderam, comeram das finas iguarias do rei e não tiveram, entre aspas, problemas. Comeram, se renderam e não tiveram problemas, não tiveram conflitos. Agora, nós vamos ver aqui, um dos grandes problemas de Nabucodonosor era esse orgulho, por ele ser o homem mais poderoso. A Babilônia era a potência mais poderosa da face da terra nesse momento. Nabucodonosor era um rei que tinha poderes absolutos, como eu falei semana passada. Em outras potências que surgiram, a lei estava acima do rei. O rei tinha que se submeter à lei. No caso da Babilônia, não. O rei tinha poderes absolutos. Ele podia mandar matar, ele podia dar
dar vida, entre aspas, livrar da morte ou mandar para a morte. Ele não tinha que prestar contas a ninguém, ele tinha poderes ilimitados, absolutos. E vimos na semana passada o sonho que Nabucodonosor tem, né, dos animais. Ele tem os sonhos, que, aliás, da estátua, né, que ele vê, de ouro, prata, bronze, barro e ferro, representando os impérios mundiais que viriam, que se sucederiam, que já deixa claro para ele que ele não seria eterno, que o reino da Babilônia, que o império da Babilônia não seria eterno, que outros impérios se levantariam, se sucederiam. Mas mesmo assim, Nabucodonosor agora ergue uma estátua horrorosa, de 27 metros de altura e 2,70 de largura, dedicada a ele mesmo, para que todas as pessoas que estivessem debaixo do poder da Babilônia, começando pelos mais importantes, pelos magistrados, prefeitos, governadores, adorassem a ele, cultuassem aquela estátua, como se ele fosse um Deus, era a representação dele mesmo, e eles deveriam adorar como se fosse Deus. E tocava lá o cítaro, tocava lá a harpa, os instrumentos, e quando os instrumentos tocavam, todos se prostravam e adoravam a imagem. Só que agora nós vamos ter um problema. Já me perguntaram várias vezes quando eu prego Daniel, por que o próprio Daniel não está aqui nesse momento? Daniel, como era uma espécie de governador, certamente Daniel não estava na província nesse momento, por isso somente os seus amigos vão passar esse sufoco. Daniel estava representando essa nação em algum outro lugar, por isso, mas depois ele vai ter a vez dele na cova dos leões, mas agora somente os amigos vão passar esse sufoco. Por que, queridos? Seria mais simples se prostrar diante da imagem? Não seria menos problemático? É para adorar a imagem? Não. Ou senão, como alguns fazem, não, olha, eu me prostrei, mas na minha mente, na verdade eu não estava adorando a imagem, Deus sabe de todas as coisas. Né? Eu me prostrei lá, mas na verdade na minha mente, no coração não estava prostrado, não, Deus sabe. Há um remanescente fiel, ainda existe um remanescente fiel. Ainda existe na face da terra homens e mulheres que não negociam os valores de Deus, que não negociam os valores da palavra do Senhor. Os valores da palavra do Senhor são valores eternos e inegociáveis. Amém, gente? Amém. Eternos e inegociáveis. Eles, estamos falando aqui do 6º século antes de Cristo, numa época em que a nação de Judá tinha se desviado completamente dos propósitos de Deus. Por isso foi levado para o cativeiro. Mas mesmo num tempo desse, mesmo numa época de total decadência espiritual, existiam pessoas de Deus. Deus não fica sem representantes na face da terra, gente. Por pior que seja o momento, por pior que seja a crise, pelo momento mais de pecado mais forte e de frieza espiritual mais intensa, Deus nunca ficará sem representante. Sempre existirão pessoas de Deus. Amém? Eu já contei aqui a história. Eu comecei a conversar com uma pessoa do meu trabalho, e ela começou a dizer: não, mas eu conheço o pastor fulano que fez e aconteceu e que pecou, e que são desculpas. As pessoas usam o pecado dos outros como desculpa. Cada um dará conta da sua vida a Deus. Amém? Amém, amém, gente? Se o pastor Adriano falhar, você vai ficar triste, mas você vai dar conta diante de Deus da sua vida, das suas ações. Amém, gente? Então eu tenho que olhar, primeiro eu tenho que olhar para Cristo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É o primeiro ponto. Mas, é claro que eu tenho que buscar referenciais humanos. Quando eu olho para os meus líderes, eu olho buscando me espelhar na vida deles, no exemplo deles. Mas se eles falharem, eu não tenho que falhar junto. Se
Se eles pecarem, eu não tenho que pecar junto. Porque aí eu tiro meus olhos dele. Enquanto eu puder olhar para eles e para Cristo, beleza, maravilha. Mas se eles falharem, meu olhar continua em Cristo. E eu continuo seguindo a Cristo. Amém, gente? Então, a ordem de Nabucodonosor qual é? Se prostrar, adorar a imagem feiosa que o rei ergueu. Será que se fôssemos nós, o que nós faríamos lá na Babilônia? Mas aí, versículo 8. Versículo 8. Todos encontraram? Nesse momento, alguns astrólogos, já existiam astrólogos, pessoas que fazem previsões de futuro, olhando através dos astros e tudo mais. Isso é mais antigo do que você imagina. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas olha o detalhe aí no versículo 12. Mas todos os judeus se negaram a fazer isso? É isso que está escrito aí? Não. Mas há o quê? Alguns judeus. Os outros se renderam. Os outros se prostraram. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que eles receberam lá na Babilônia, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Segunda chance, segunda chamada da prova. Pode fazer a segunda chamada. Agora, quando tocarem os instrumentos, vocês se prostrem. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, responderam ao homem mais poderoso da face da terra: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então agora vem acusação. Vão lá falar para o rei. Tem sempre um fofoqueiro, tem sempre um X9 que vai lá: olha, tem um povo, são alguns judeus que estão ignorando a ordem do rei, estão dizendo que não vão fazer, que não estão se prostrando diante do rei. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode alguém se negar a obedecer ao homem mais poderoso da face da terra? E o rei chama os três lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael,
Azarias e Ananias, seus nomes verdadeiros, nomes judaicos. E diz: eu estou sabendo que vocês não se prostram, mas eu vou dar mais uma chance. Quando tocarem os instrumentos, se prostrem. Mas se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo, em chamas. E aqueles homens, a firmeza que eles tinham em Deus. É por isso que a gente precisa sempre entender que há sempre um povo no meio do povo. Há sempre um povo no meio do povo. O que eu quero dizer com isso? O povo de Deus era a nação de Israel, mas o povo do Senhor, o remanescente, o fiel a Deus, era um grupo muito menor. A igreja evangélica é formada por milhões de pessoas nesse país, mas os que são verdadeiramente do Senhor é um número muito menor. Aqueles que de fato estão dispostos a obedecer a Deus. E eles vão e firmam a sua posição. É interessante aqui a maturidade desses homens, porque eles disseram: se o Senhor nos livrar, o Senhor pode nos livrar. O Senhor é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar das chamas, ainda assim nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Ou seja, morrendo ou vivendo. Porque uma coisa é ir com aquela expectativa: não, Deus vai nos livrar certamente. Eles não disseram isso. Se Deus nos livrar, e Ele tem poder para nos livrar, em outras palavras, amém. Mas se nós morrermos, amém também. Nós não vamos, em hipótese alguma, negociar a fé no nosso Deus. Eles sabiam que a adoração deles deveria ser exclusiva a quem? Ao Senhor. Lá no primeiro século, queridos, aconteceu algo semelhante. O imperador romano, o César, num certo momento, deu ordens para que todos que viviam debaixo do domínio do Império Romano, isso séculos à frente, uma vez por ano, declarassem que o imperador romano era Deus. E muitos cristãos verdadeiros pagaram um preço com a sua vida, pagaram um preço perdendo seus bens, pagaram um preço sendo expulsos das suas casas, por não aceitarem declarar que o imperador era Deus. Então reparem, em todas as épocas existem pessoas que vão ter essa firmeza em Deus, essa firmeza de posição. Isso está acontecendo hoje em muitos lugares do mundo, onde é proibido adorar o nome do Senhor, e pessoas estão firmes, se mantendo fiéis a Deus. Isso é algo tremendo, queridos. Isso é algo que agrada o coração de Deus. Então, eu coloco aí, você pode até... Filha, bom dia, Deus abençoe. Bom dia. Você pode até ir na folhinha comigo. Está aí Daniel 3, 13 a 18 aí embaixo. Samuel Rutherford foi um pregador do Evangelho. Afirmou certa vez: você não conseguirá entrar sorrateiramente no céu acompanhado de Cristo sem conflitos e uma cruz. Você não conseguirá entrar no céu acompanhado de Cristo sem conflitos e uma cruz. Porque uma cruz, Jesus já pagou o preço da cruz do Calvário. A cruz está vazia, porque Ele já morreu lá e já ressuscitou. Mas uma cruz, porque Jesus declarou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Vida cristã é vida de cruz. Vida cristã é vida de renúncia. Não há como viver a vida cristã sem conflitos e sem renúncia. Por quê? Primeiro, que nós temos uma carne que tem desejos contrários ao Espírito, contrários à vontade de Deus. Segundo, nós vivemos em um mundo. E esse mundo, o sistema desse mundo, é um sistema maligno, é um sistema corrompido.
quando Jesus voltará, mas percebemos os sinais e que se aproxima a volta gloriosa do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos da volta de Cristo, mais difícil é ser um verdadeiro cristão. Somos apertados, vivemos como estranhos nesse mundo. Por quê? Porque os valores de Deus são contrários aos valores desse mundo. Ser um verdadeiro cristão hoje, viver os valores do reino de Deus hoje, no nosso dia a dia, é algo que exige disposição, renúncia. Tem sido uma batalha. Você que trabalha, você jovem que estuda, você que vive a sua vida, que deseja viver uma vida reta diante de Deus, você vai ser hostilizado em algum momento. Você vai ser ridicularizado em algum momento. Você vai ser visto como ultrapassado, estranho, em algum momento, fanático. Eu tenho que provar o tempo todo no meu trabalho que, olha, eu respeito os homossexuais, eu amo os homossexuais, eu só não concordo com o casamento, eu só não concordo. O tempo todo tem que estar provando isso, porque professor e pastor. E aí? E Deus sabe quanto eu respeito e amo cada pessoa, independente da cor, da sua opção sexual. Eu amo, porque Cristo amou primeiro, queridos. Eu respeito, já disse tantas vezes aqui. Mas não tem que provar o tempo todo, porque parece que nós somos pressionados a concordar com aquilo que a Bíblia não concorda. E aqui eu abro um parêntese. Temos de fato que respeitar cada pessoa. Amém, gente? Temos de fato que respeitar. Temos de fato que olhar com carinho para cada pessoa, independente da sua opção, independente da vida que leva. Outra coisa é bater palma e concordar com as suas práticas. São duas coisas completamente diferentes. Isso é importante que fique bem claro. Porque outro dia saiu aí um vídeo de uma pessoa cristã massacrando, falando que homossexual é isso e aquilo. Quem ama o próximo e quem tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus não faz isso. Não faz esse tipo de declaração em postagem. Outra coisa é você aplaudir e concordar com determinadas práticas. Deus fez homem e mulher. Amém? Pastor, mas se chegar no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, um casal de dois homens, mas se entrar aqui na igreja, vai entrar. Vai ser tratado, vai sentar aqui do lado do Alessandro, primeira fileira, vai ser tratado da mesma maneira que eu trato você. Pastor, se estiver se agarrando, aí eu vou ser obrigado a chamar um fortão para mandar se retirar. Seja homem com homem, seja homem com mulher, porque aqui não é lugar para se agarrar. Olha, eu sou casado, eu não ponho nem a mão sobre o ombro da minha esposa no culto, porque não considero que seja um lugar. Entende? Então, aí já é uma outra coisa. Mas se vier respeitosamente, vai ser recebido da melhor maneira possível. Só um parênteses. Isso deverá acontecer. E nós temos que ter sabedoria e receber essas pessoas da melhor maneira possível, para que a mensagem do Evangelho chegue ao coração de cada um deles. Amém? Mas, voltando ao texto, esses homens desafiaram o homem mais poderoso da face da terra, que era Nabucodonosor. O texto traz aqui uma outra discussão importante. É sobre o limite da nossa obediência às autoridades constituídas. Como cristãos, nós devemos obedecer às autoridades constituídas? Os governantes? Sim. Sim, até um limite. Seja qual for o governante, qualquer decreto que contrarie a palavra de Deus, aí eu entro em desobediência. Se qualquer lei contrariar aquilo que a palavra diz, aí eu entro em desobediência, porque melhor é agradar a Deus do que agradar os homens.
Por exemplo, foi baixado um decreto que é proibido adorar a Deus. Não estou falando de fechar a igreja por causa da pandemia, não. Muitos pastores falaram, não, estão perseguindo a igreja. Bobagem. Mandaram fechar a igreja, o botequim, a macumba, a escola de samba, a beija-flor estava fechada. Então isso aí não é perseguição. Muitos pastores falam, não, isso é perseguição contra ele. Bobagem. E se oramos para que não aconteça, se aumentarem os casos e eles mandarem fechar de novo, vamos fechar. Vamos fechar. Isso não é perseguição à igreja, é uma ordem que é para todos, não é específico para a igreja. Amém, gente? A gente tem que ser inteligente. Deus deu a cabeça, não foi para usar boné, não. Para a gente pensar. Eu falei isso para um pastor. Falei, pô, interessante, né? É perseguição à igreja. Mas foi mandaram fechar. Ah, mas o botequim está aberto. Está aberto porque o dono do botequim não tem a responsabilidade que eu tenho como pastor com as minhas ovelhas. Eu não posso esperar que o dono do bar tenha a mesma responsabilidade que um pastor que zela pelas ovelhas. Então, é outra coisa. Aí ele ficou me olhando. Então, não é isso. Mas qualquer decreto que diga é proibido adorar a Deus, não pode. Aí eu vou obedecer? Obviamente que não. Então, o limite da obediência às leis é até que? Até o limite deles contrariarem aquilo que a palavra diz. Por isso que aqui, marque aí Daniel rapidinho e vá comigo a Atos 5, 27. Já vou voltar para Daniel. Atos 5. Todos se encontraram? Amém? Isso. Atos dos Apóstolos 5, versículo 27 a 33. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, o nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem, Jesus? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, eles saem dali e continuam pregando o Evangelho. Pedro está dizendo, não tem como obedecer essas ordens. Antes, devemos obedecer a Deus do que aos homens. Então, o limite da obediência civil é que eles não contrariem a palavra do Senhor. Amém? Então, voltando a Daniel 3. O mundo tem sua própria fornalha ardente, à espera daqueles que não se conformam com a adoração dos seus ídolos. Que a fornalha de ser desprezado, ridicularizado, escarnecido, repudiado, ignorado e até morto. É essa fornalha do mundo. Os temos aqui a fornalha ardente, que eles foram lançados para serem mortos. Mas nós enfrentamos as fornalhas. Quando nós nos posicionamos como
interpretados, mal vistos, ridicularizados, escarnecidos. Mas eu quero dizer para você, não se importe, não se entristeça. Melhor é você estar bem com Deus do que bem com os homens. Amém? Melhor é estar bem, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. Há momentos que nós precisamos tomar uma posição. Há momentos que exigem uma posição do Filho de Deus. Então, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. E eles firmaram essa posição. Falamos aqui da maturidade desses homens que estavam dispostos a morrer. Se o Senhor livrar, amém. Mas se for para morrer, nós vamos morrer. Mas nós não vamos adorar a essa imagem. Versículo 19, para nós caminharmos. Hoje vai dar. Versículo 19. O mais importante não é viver, mas ser fiel a Deus. Versículo 19 diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque e Abednego na portinha, na boca de entrada. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Até aqui. 4 homem, está escrito, 4 homens sempre vêm ao nosso encontro quando os nossos recursos acabam. Ele caminha no meio do fogo, da dor, da doença, do abandono, da solidão, do luto e da morte. Ele caminha no meio do fogo conosco, livrando, ou consolando, ou fortalecendo. O 4º homem é o próprio Senhor Jesus, pré-encarnado, ou seja, antes dele vir em carne, ele se manifesta ali. Ele entra na fornalha junto com os 3 servos. Querido, no reino, esse reino é um reino em que nós não ficamos desamparados. Os pregadores da teologia da prosperidade vão ensinar que sempre Deus vai livrar de morrer no fogo. Mas às vezes a pessoa morre no fogo. Aqui Deus livrou, sim. Mas quantos não morreram por causa do Evangelho? Estevão foi apedrejado. Deus não livrou Estevão de ser morto. Mas o fato aqui é que esse 4º homem, ele sempre nos acompanha. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Na hora da cura, que cura é Ele. Na hora do luto, que consola é Ele. Na hora da adversidade, nos momentos mais difíceis, é Ele que te fortalece, que te levanta. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses 30 anos de igreja. Igreja, preste atenção no que eu vou dizer. Igreja, se não fosse a presença real de Cristo,
seria um lugar de desgraça. Você já parou para pensar nisso? Porque o que eu escuto no gabinete pastoral é de desgraça. O que eu mais escuto no gabinete pastoral é de desgraça. Pastor, meu filho que está nas drogas. Pastor, meu casamento está quebrando. Pastor, descobri uma doença incurável. Pastor. Ah, meu Deus. Se a presença do Senhor não fosse real e verdadeira, esse lugar seria um lugar de tristeza. Esse lugar seria um lugar de tragédia. Só que o quarto homem, ele entra contigo em todas as fornalhas. Glória a Deus. Em todas. Em todas. Isso é algo que o mundo de fato não sabe o que é isso. O mundo não sabe o que é isso. A presença real do Senhor em todos os momentos da nossa vida. No dia mal chega. E muitos aqui já passaram ou estão passando por esse dia mal. Mas é o Senhor que está contigo, que te segura pela mão, que te consola, que te fortalece, que te levanta. Amém? Fala para quem está do seu lado. Ele não te desampara. Olha nos olhos de alguém. Olha nos olhos de alguém. Ele não te desampara. Não te desampara. Louvado seja Deus. Ele sempre vem ao nosso encontro. Já contei essa história aqui, outros já passaram por situações piores, eu sei disso. Mas eu me lembro do dia que meu pai morreu, cheguei lá para o camarada lá da funerária, ele falou, você tem que ir lá reconhecer. Eu falei, não, o que eu tenho que fazer para não... Posso fazer alguma coisa para não ter que ir lá? Ele disse, não, isso não tem jeito. Tem que ir. Tem que ir lá. Eu quase amarelei, usando a linguagem dos jovens, eu quase amarelei. Eu falei, não tem como ir lá. Mas eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo lá. O Senhor vai comigo lá. Quem já passou por isso sabe que isso é horroroso. Mas eu entrei num lugar lá horrível, um lugar escuro. Entrei lá. E olhei. É isso aí. Virei as costas, fechei os olhos e falei, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor está comigo aqui. Porque eu não estou sozinho aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Na fornalha. Às vezes Ele te livra da fornalha, mas às vezes Ele entra contigo na fornalha. Eu quero sempre que Ele me livre da fornalha. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Eu não quero ir para a fornalha. Eu quero que Ele me livre antes. Mas se tiver que entrar na fornalha, Ele entra contigo. Amém? Ele entra junto. 26.
Então Nabucodonosor, aproximando-se da entrada da fornalha, em chamas, agora já estava mais fria, já tinha queimado bastante, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A postura correta de um cristão, num primeiro momento, gera a indignação daqueles que não conhecem a Deus, porque não vão concordar em entender os valores de Deus, os valores da palavra. Aqui eu abro mais um parênteses. Muitas vezes a gente quer, de certa forma, impor os valores da palavra para quem não é compromissado com Deus. Isso é um grande equívoco. Não, você tem que... Se a pessoa não se rendeu a Cristo, se a pessoa não tem Cristo como Senhor da sua vida, como você quer que a pessoa obedeça a palavra? Alô? Sim ou não? É possível? Não. Uma vez uma pessoa, escutei um pastor falar sobre isso, achei interessante. Ele falou: eu sou a favor do casamento civil dos homossexuais, porque o camarada construiu uma vida junto, então não tem direito aos bens do outro, aquilo que construiu junto. Agora, o casamento, o espiritual, isso não. Mas os direitos dessas pessoas, elas devem ter o seu direito assegurado pelas leis brasileiras. Civil, falando civil. Eu achei isso interessante porque o que ele estava dizendo? Como impor os... Agora, a partir do momento que essa pessoa chega a Cristo, a partir do momento que essa pessoa se rende a Cristo, aí a pessoa precisa renunciar à sua vida. Seja o homossexual, seja o hétero, a vida de pecado tem que ser renunciada, seja quem quer que seja. O problema é que a gente chega para o nosso familiar, para o nosso parente, para o marido, para a esposa, para o filho que não é crente: ó, você tem que ser. Primeiro ele tem que se render. Primeiro ele tem que se dobrar. Primeiro ele tem que conhecer Jesus, para que depois ele possa obedecer a palavra de Deus. Esse homem agora conhece a Deus. No primeiro momento ele se revolta, mas vendo a atitude desses homens, vendo o mover de Deus na vida desses jovens, ele agora reconhece que o Deus deles é o Deus verdadeiro. Você pode ser ridicularizado, você pode zombar de você, pode rir de você, mas na hora que o bicho pega, as pessoas do mundo procuram um cristão fiel. Já aconteceu isso com você? Zombarem no local de trabalho, falarem: crente, mas na hora que o bicho pega, puxa, ora por mim, pelo amor de Deus, leva o nome do Zezinho lá para a tua igreja. É assim. Eles vão procurar um fiel. Quando a coisa aperta, eles vão procurar um fiel, alguém que de fato tenha compromisso com Deus. Vão procurar. Isso já aconteceu comigo e eu sei que já aconteceu com muitos aqui. Vão procurar alguém que seja de Deus de verdade, que tenha um testemunho coerente, um testemunho fiel à palavra, para que ore, para que aconselhe. Vão procurar. Eu fui diretor de escola um ano.
aqui, então não se repita mais, Senhor. Um ano eu falei, eu quero voltar, eu quero minha sala de aula de volta, me devolva minha sala de aula, que direção nunca mais. Mas o que acontecia? Teve um dia que eu ri, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? As pessoas começavam a procurar lá a sala da diretoria para falar de onde trabalho. Mas para pedir aconselhamento espiritual, oração, libertação. E eu falei, meu Deus, o que está virando esse negócio aqui? Mas não era eu que promovia isso, não era eu que falava, olha, vai lá. Não, as pessoas iam. Como é que eu ia dizer, não, olha, a gente está no horário de trabalho, se adianta. Eu ouvia, eu aconselhava. E para a glória de Deus eu vi pessoas se renderem a Cristo, se renderem, se converterem, de verdade. Eu falei, meu Deus, muito bom, muito obrigado. Firme a sua posição. Ainda que você sofra um pouquinho, firme a sua posição. Obedeça a Deus. Você vai sofrer, vai pagar um preço. Mas vidas vão se render, porque vão olhar e vão reconhecer Deus na sua vida. Aconteceu com Nabucodonosor. Ele reconheceu o Deus desses homens, que era o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, o Deus de Adriano, o Deus de Alessandro, Deus de Wilson, Deus de cada um que está nesse lugar, queridos. Amém? Esse homem reconheceu. Seja fiel a Deus, e os que estão à sua volta, no tempo dele, vão reconhecer. Vão reconhecer quem é Deus. E no 30, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Primeiro, entregue-se à morte. Agora, promovidos. Honrados. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente fala assim, eu vou fazer tudo certinho, Deus vai me honrar. Vou fazer tudo certinho, direitinho, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar. Eu já vi gente que fala assim, pastor, eu fui fiel a Deus, perdi o emprego. Porque não menti, porque não aceitei fazer coisa errada, fui demitido. O problema é que a gente quer ser imediatamente honrado, imediatamente ver o resultado daquilo que a gente fez, e muitas vezes não veremos. Faça o que é certo sem esperar no segundo seguinte ver algum tipo de recompensa. Faça o que é certo, porque é certo. Agora, no tempo certo, no tempo dele, ele vai honrar, porque ele é fiel. Amém? Eu vou parar aqui, até porque acabou o capítulo 3.